A gente vai conversar então um pouquinho sobre os conceitos básicos em meteorologia. Essa aqui é a nossa aula 1 de meteorologia, do curso técnico do Instituto Federal de Santa Catarina. Sou o professor Júlio. Bom, vamos conversar aqui então sobre a maneira que eu gostaria que vocês conhecessem a meteorologia utilizando um software. Então, esse software, eu vou disponibilizar ele para vocês no Siga. Então, vocês vão lá no Siga, tem um arquivo que ele está compactado, .rar. Vocês vão descompactar esse arquivo. Utilizem um software de descompactação, tem o 7-zip, tem outros softwares. Vocês podem usar o seu preferido, descompacta esse arquivo. Tem que ser um computador com Windows. E descompactando, tu vai ter uma pasta e dentro tem uma série de arquivos. Tu vai pegar só o arquivo que se chama meteorologia. Vai dar 2 cliques nesse arquivo, tu abre o software, vai abrir essa tela aqui, uma tela parecida com essa aqui. Então, nesse software tem todos esses conhecimentos que estão aqui listados. Ó. E quem são esses conhecimentos? São esses instrumentos que estão em cima dessa mesa. Então a gente tem um pouquinho de conceitos básicos. E depois a gente tem aqui a régua, que seria essa escalinha que está aqui, o paquímetro, o medidor de altura, o traçador de altura, o micrômetro, o relógio comparador. Tem também o relógio apalpador, que ele não está aqui. E tem esse súbito. O súbito, né, ou também comparador de diâmetros internos. E também a gente tem aqui o esquadro combinado. Também alguns chamam de goniômetro. Tá? Então, o esquadro combinado utiliza todas essas 4 peças aqui. Tu monta ele de diferentes maneiras e tu utiliza ele para uma série de medições. Eu não gosto muito de utilizar, utilizei muito pouco esse instrumento em toda a minha experiência como meteorologista. A gente usa pouco mesmo. Não utiliza muito, é um instrumento, pode ser até de ser antigo. As empresas geralmente têm esse instrumento, né, mas são poucas aplicações. É utilizado em si para dimensionar ângulos. Tem uma dimensão aqui de ângulo. Eu gostaria de estar usando aqui o software. Eu não consigo usar. Vou explicar o que aconteceu. Queimou meu computador, meu Windows. Então, ontem mesmo, hoje é dia 4, queimou ontem. Eu passei a semana toda planejando, preparando a aula, software de gravação, etc. com Windows, para conseguir usar o software e fazer uma gravação. E ainda ampliar um pouco no zoom nessa telinha quadrada que vocês estão vendo. Vocês vão perceber que para vocês abre uma telinha quadrada bem pequenininha. Lá no centro não é tão pequeno. E ele trabalha também em touchscreen. Tá? Não tem como tu abrir uma nova janela. Ele não permite. Eu pelo menos não consegui fazer isso. Então, preparei as aulas, preparei tudo, consegui abrir o software e o computador queimou. Né? Numa dessas tentativas de eu tentar preparar uma melhor maneira para apresentar para vocês, eu peguei e consegui recortar as janelas e preparei algumas aulas. Pensei, pô, se eu recortar a janela, colocar no PowerPoint e daí, por sorte eu fiz isso, salvei nas nuvens e aí eu consigo agora dar 2 aulas para vocês, tá? Uma de introdução e outra de paquímetro, que já é um bom avanço, né, que eu tenho salvo utilizando o software. Já consigo mais ou menos explicar por isso como funciona o software para vocês e vocês utilizam em casa. Depois vocês podem conversar comigo pelo WhatsApp e falar da experiência de vocês, se conseguiu, se não conseguiu utilizar o software. É um software muito legal, tá? Eu gosto muito desse software. Utilizo nas aulas,
tem um material mais completo para esse tipo de instrumentos, tá? Então eu vou conseguir apresentar isso aí e depois eu vou ter que apresentar para vocês em PowerPoints normais, né? Se eu não conseguir arrumar um computador. Mas a minha previsão é que esse meu computador vai demorar muito. Talvez eu nem arrume ele, fique utilizando aqui nesse meu outro computadorzinho, que é um Mac. Então eu não consigo abrir o software. Tá? E ele é também um pouco mais antigo. Tá? Então a gente vai se virando com tudo que a gente tem. Eu vou tentar fazer uma apresentação um pouco mais rápido do que o normal. Aqui pra frente eu vou tentar dar uma corrida, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Tá? Aqui eu já tive experiências. Passou de 20, 30 minutos, já o tamanho do vídeo fica em giga. Fica gigante. Fica ruim pra mim colocar depois ali no YouTube. Então, deixa eu falar um pouquinho do software. Então são esses instrumentos. E como é que tu vai usar o software? Tu vai só usar essas abinhas aqui, ó, avançar, voltar. Tu pode tanto clicar aqui no instrumento, aqui nesse lado aqui, ou pode que eu gosto sempre de clicar ele aqui, ó, localizar ele aqui em cima da mesa, dá 2 cliques. E daí já abre uma tela parecida com essa aqui, ó, como uma introdução, né? Do desenho lá, do escrito paquímetro e tal, o micrômetro. E aí tu vai avançar, tu vai avançando. Tudo isso aqui que está no lado esquerdo aqui, ó, isso aqui para tu ir pro sumário, que seria esse aqui. Tu usa ajuda e créditos. Créditos vai mostrar ali quem fez o software. Tá? Não, quase não se usa. Vai trabalhar mesmo, mas com essa parte aqui, ó. Avançar, tu vai utilizar. Então o que é metrologia? Já vamos então iniciar aqui nossos conceitos básicos da metrologia. A gente já teve uma conversa bem legal, né? Então, metrologia é uma ciência que abrange todos os conhecimentos teóricos e práticos relativos às medições. Então, tudo que é teoria de medição, tudo que é prática de medição é o assunto metrologia. E ele não usa só a área de comprimento, que é aquela que a gente vai estar utilizando bastante, né? Claro, a grandeza, comprimento é uma, talvez, das mais utilizadas, né? No meu caso, é a mais utilizada. Mas nós temos também outras grandezas, que é a grandeza de massa, que é o peso, né? Que é o quilograma, utilizado como quilograma, o símbolo kg, de tempo, que é o segundo, com o símbolo S. Temos também corrente elétrica, que é o ampere, letra A, temperatura, intensidade, luminosidade e quantidade de matéria, que é uma, então cada um na sua área, né? A elétrica, química, e todas essas grandezas aí, elas são baseadas pelo Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. Vocês já devem ter estudado isso em física. Então, a gente vai estar trabalhando bem com esse comprimento e método, né? E vamos falar um pouco de teoria disso e utilizar instrumentos para dimensionar peças e ter as medidas, controlar as medidas para um trabalho um projeto que tu está fazendo, uma peça que tu está fabricando, uma coisa assim. Então, onde sai o metro? Então, passou no tempo por uma série de mudanças, né? Existia um padrão corporificado, ainda existe esse padrão corporificado na França, mas tu tendo um padrão corporificado, com diferenças de temperatura, ele oscila, principalmente com a temperatura, né? Aumenta, diminui, o tempo, tudo. A gente sabe ali que existe difusão dos átomos. Então é complicado tu ter um padrão só. Corporificado ele vai mudar com o tempo. Então tentou-se buscar qual é a maneira mais exata de ter o metro, de se conhecer o metro. Então eles pegaram então, que o metro é a distância percorrida pela luz no vácuo, num intervalo de tempo de 1 segundo. Tá? Então 1 metro, descobriram que ele possui aquela velocidade ali, 699,592,458. Então divide 1 segundo por aquele número ali, tu tem 1 metro. Então a velocidade da luz no vácuo.
estudado em física também isso, né? Pra gente, na prática da meteorologia, é algo que, a não ser que tu trabalhe com esse tipo de equipamento, tá? Tu vai começar a utilizar, mas a gente tenta aí, então, já começa a trabalhar com o metro. Então o metro tá aqui, ó, 1M. E a simbologia usual pra gente aqui, nos nossos casos, né? Ou é o próprio milímetro, que ele tá aqui, ó, mm, já tem, é uma coisa assim que é básica, tu tem que começar a se adaptar, tá? Porque as medidas nos desenhos, nos projetos, vão estar tudo ali um número, né? 10 o quê? Milímetros. Então todas as medidas nos projetos, eles são passados para milímetros. Isso é quase que usual. O que é essa medida de metro? É 10 a menos 3. É 0,001 metro. Mas vamos esquecer então o metro, tá? Vamos começar a trabalhar só em milímetro. Nossa unidade vai começar a passar aqui. E depois a gente também tem que estar conhecendo esses caras aqui, ó. Décimo de milímetro, centésimo de milímetro, milésimo de milímetro ou micrômetro. Todos esses caras aqui cinzas, eu aconselho a vocês já decorarem e saberem o que vocês estão falando. Ah, eu vou falar assim, décimo de milímetro. É 1 milímetro dividido por 10, então é 0,1. Isso é 1 décimo de milímetro. 0,2 é 2 décimos de milímetro. Centésimo também é muito utilizado, então o centésimo seria 0,01 centésimo de milímetro. 0,02 são 2 centésimos de milímetro. 10 centésimos de milímetro é 0,1. 10 centésimos de milímetro, ou 1 décimo de milímetro. E também a gente tem um milésimo. O milésimo também a gente pode falar também em micrometro. Tá? O micro é essa simbologia aqui, ó. Esse aqui seria um micro. Micrometro. Existe também o nanômetro. Mas o nanômetro, ele é 10 a menos 9, tá? Ele corresponde a 1000 micrômetros. É muito pequeno para mecânico. Aí tu já vai começar aí a trabalhar com nanomateriais, materiais muito pequenos, tá? Que se estuda, né? Mas se estuda isso em ciência dos materiais, essas tecnologias, tá? A gente vai utilizar só até aqui, ó, o micrômetro, ou 1 milésimo de milímetro. Quanto que é 1 milésimo de milímetro? 0,001 milímetro. Tá? Corresponde a 1 milésimo de milímetro. Aqui tem alguns exemplos, né, de múltiplos e submúltiplos de metro. Estou utilizando aqui para 405 km, 8 centímetros. Variação da temperatura, esse aqui é super importante. Existe uma fórmula aí que eu tenho guardada na minha cabeça como meteorologista, é essa fórmula aí. Essa equação, eu amo essa equação. Tenho ela decorada, utilizo de vez em quando, tá? Já na minha experiência eu consigo tentar saber aquilo que eu estou medindo, se ele já está sofrendo alguma variação ou não. Então eu tenho que ter sempre um termômetro, conhecer a temperatura, porque vai haver uma dilatação. Olha aqui o exemplo, né, dessa pecinha aqui, ó. A gente tem esse termômetro aqui, ó. Ele está de boa, né, 20 graus. 20 graus é padrão, tá? Todas as medições, se eu for, por exemplo, comparar uma medição no meu laboratório com um outro, eu vou medir em 20 graus. O outro também mede em 20 graus. Se eu fizer essa medição em 25, olha o que acontece com o material. Ele dilata. Então, um comprimento de 200 milímetros. 200 milímetros não é muito, tá? 200 milímetros talvez é a palma da tua mão. Um pouquinho mais, né? Entre um dedo e o outro. 200 milímetros. A gente for ver aquela régua, né? Tem 300 milímetros. 200 milímetros. O tamanho de um microfone tem 200 milímetros. Então, se tu aumentar aqui a temperatura em 35, 15 graus, né?
esse comprimento de 200 milímetros, ele vai variar isso tudo. 36 milésimos de milímetro, ou 3, quase 4 centésimos. Para a mecânica, isso é muito grande. Imaginar que a gente fabrica uma peça de 1 metro, esse valor desse dilatação vai ser 5 vezes maior. Uma peça de 1 metro. Então, e a gente sabe que 35 graus é fácil para tu alcançar aqui na cidade de Joinville, né? Então tu tem que saber que tu está fabricando uma peça grande, numa temperatura alta, a tua peça vai dilatar. A partir do momento que tu colocar essa temperatura em 20 graus, ela diminui. Tá? É sério? Não é tão sério, depende da tua precisão. Claro que sabe, fabricar uma peça eu tenho precisão de 1 milímetro. Calma, não precisa se preocupar tanto. Mas na mecânica, geralmente, isso já é fator de preocupação. Se a gente fabricar moldes, por exemplo, de duas fração de colunas de moldes, então vai ser complicado. Tá? Então, como é que a gente pode utilizar? Então, a variação do comprimento ΔL é igual o comprimento vezes o coeficiente de expansão térmica vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, nesse caso aqui, variação de temperatura, 15 graus. Já está aqui, ó, 15. O coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação é 12 vezes 10 a menos 6. Esse aqui é o coeficiente de dilatação do aço. E 200 é o comprimento. Então, 200 vezes, ele tirou aqui da forma científica, multiplicou por 15 e vai dar esse erro aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui para frente. Quais são os tipos de coeficiente de dilatação, né? Ah, professor, o que é o coeficiente de dilatação? O que é isso? É esses valores aqui, ó. Então, os caras já descobriram, né? Quanto cada um sofre, né, com o aumento da temperatura. Um tem um coeficiente maior, outro vai ter um coeficiente menor. Que o aço aqui tem 11,5, que ele colocou 12 ali. Agora, o latão não, o alumínio, por exemplo, que é um material bastante comum, ó, tem o dobro. O alumínio tem 23,8, que é esse 10,6. Então ele vai dilatar o dobro daquele valor. Ali, por exemplo, ele poderia, se ele botou 12, se a gente procurar aqui, vai dizer, então aquele material ali é um aço líquido. Pode ser, né? É 12 aqui. Aço cromo, ferro fundido um pouquinho menor, né? Então tu pode estar usando ali 11, 12, 10, já tá bom. Já consegue mais ou menos prever o que está dilatando a mais de coeficiente de dilatação. Aí tu vai colocar isso aí no valor. Isso aqui, isso que a gente está falando aqui de variação da temperatura é o quê? São algumas fontes de erros na medição. Só estou falar para vocês, tá? Quais são outras fontes de erro além da temperatura, professor? Então, além da temperatura, a gente tem também a força de medição. Tá? A força de medição é algo assim engraçado que quando vocês... Pena que não vai dar pra gente fazer como a gente fazia antes, nas as aulas na máquina de medição por coordenadas, né? Eu fazia uma medição e depois todo mundo media. A minha medida sempre era a mais exata. Quanto às outras medidas, uma estava um valor de erro bem alto, outra um pouco mais baixo. E o que tu precisaria acertar? A força de medição. Então, a pessoa que não tem muita experiência, às vezes vai muito rápido na hora de fazer medição, muito devagar, ou aperta demais, aperta menos. Isso tudo vai fazer a variação da medida. Né? No caso do paquímetro é força mesmo, né? Na máquina de medição por coordenadas seria velocidade. Também ia resultar numa força maior que tu aplica no sensor da máquina de medição por coordenadas. Vocês nem sabem o que é, mas vamos saber mais para frente. Força de medição, então, no paquímetro, no micrômetro. A forma da peça também é muito preocupante, tá? Então, se tu pensar assim, uma peça, nenhuma peça é perfeita. Por isso, tu pega, eu fabriquei essa peça aqui, ó, um cubo perfeito. Não está perfeito. As faces não vão estar paralelas. O plano das faces vão existir erros. Então, depende da posição que tu faz a dimensão ali naquelas faces, tu vai ter medidas diferentes.
Depende da posição onde tu mede. Então, mesmo, não, esse meu cubo está perfeito. Ele não está, ele tem problemas ali de paralelismo, ortogonalidade, que é a perpendicularidade. Tá? E então, sempre vão existir erros. Então, isso aí é oriundo da forma da peça. A forma de contato também, tá? Nesse caso, ele está fazendo uma medição aqui. Às vezes, tu tem a face do teu próprio instrumento não está muito boa. Pode ser que pode acontecer, né? Será que essa face aqui está paralela com a outra? Né? Algum erro tem. Por isso que os instrumentos são calibrados. Precisam ser calibrados para verificar se está bom. Caiu no chão um instrumento desse, tem uma grande chance de ele ter um problema. E o erro de paralaxe, esse aqui é um erro que a gente vai conhecer bastante, vai estar conversando aos poucos. O que é o paralaxe? Paralaxe por exemplo, assim, tu tá olhando de frente, tu vê um ponteiro e atrás tu vê outro. Mas quando tu olha um pouquinho de lado, tu vê que parece que esse ponteiro ele anda, mesmo estando parado. Então isso é paralaxe. Né? A moça ali tá olhando um ponteirinho ali, ó. Se ela virar a cabecinha dela um pouquinho pro lado, esse ponteirinho tá apontando num risquinho, mas ele vai começar a apontar no outro. Então tu tem que sempre nesses instrumentos onde tem esses aqui que é um indicador, olhar de frente pro instrumento. Isso acontece bastante. Estado de conservação do instrumento, claro, né? E a habilidade do operador, aquilo que eu falei no começo, né? Então, uma pessoa com pouca habilidade tende a ter mais erros de medição. O estado de conservação do instrumento é o cuidado. Então, o instrumento de medição, metrologia, ele tem que ter o máximo de cuidado, o máximo. Você tem que cuidar dele muito bem. Tem que guardar ele num ambiente, num armário protegido de umidade, de sujeira, de variações de temperatura. Então a gente tem a nossa sala, nosso laboratório de metrologia ali no IFSC, ele tem ar-condicionado, ele fica ligado o ano todo. Todos os dias do ano, todas as horas do dia. Tá? Por quê? Porque se a gente deixar ele num ambiente onde ele sofra, principalmente a variação térmica, então ele dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai. Isso vai fazer com que ele empene. O que é empenar? É entortar. Então ele vai mudar de forma. Por que ele muda de forma? Uma coisa é a agitação dos átomos, né? Então os átomos estão ali, tu aumenta a temperatura, os átomos começam a caminhar ali dentro da peça, né? Começa a ver a dilatação do material e a agitação dos elétrons. E então, como é que ele caminha? A difusão desse átomo. Né? O átomo também ele se difunde. Ele caminha ali, que nem um copo d'água. Acontece todo o material, se a gente for analisar, ele é um pouco líquido, né? Ele pode se mover ali. O átomo consegue se mover dentro da peça. Então vai existir as contrações, né? As fases. Talvez ele não tenha tanta liberdade, né? Mas alguma coisa modifica. Então é complicado tu ter variação térmica. Tem que estar num ambiente protegido, temperatura controlada. Né? Outra coisa é a umidade. Então, a umidade pode oxidar o instrumento. E os instrumentos são caros, tá? Caríssimos. E outra, tu tem um instrumento que tu não cuida, uma hora tu vai medir com ele, vai pensar que a medida está certa e ela está errada. E daí tu pode aprovar milhares de peças que estão ruins. Então tu vai ter um prejuízo que tu pode botar à falência, né? Uma empresa inteira. Então o instrumento é muito complicado, tem que ter bastante cuidado. Então seria isso, pessoal. Isso aqui seria então a introdução. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a apresentação ser meio complicada para mim também. Não tem ninguém para conversar, é meio complicado. Mas eu vou salvar para vocês isso aqui. Ainda não tem nenhum exercício, tá? Eu vou preparar um exercício para vocês mais tarde. Obrigado.